juntem a mim o Dr. Pedro Mateus e também o Dr. Edivaldo Santos para podermos então abordar. Portanto, eu sei que vão abordar, eu só vou fazer a moderação deste painel. Por favor, pode tomar aqui deste lado do assento, eu fico ao meio, pode vir aqui, e o outro pode sentar aqui, por favor. Pode ser. Então, pode vir aqui. Vou ficar mais próximo, né? Obrigado. Então, feito. Muito obrigado. Então, estamos aqui completos, não é? Para darmos, então, sequência à nossa conferência abordando este painel. O terceiro painel desta conferência explora as fronteiras da inovação no universo da gestão de recursos humanos, analisando a forma como a inteligência artificial emerge como ferramenta poderosa para optimizar processos, impulsionar a eficiência e promover também uma gestão mais estratégica a todos os níveis da organização. Então, a pergunta que eu faço para começar é exatamente de que forma é que nós podemos optimizar a inteligência artificial a favor da gestão de RH. Eu posso começar pelo Dr. Pedro e depois então passo para o Dr. Edivaldo. E antes também, deixa-me só apresentar o Dr. Pedro, é engenheiro de sistema e também é Master em Gestão de Recursos Humanos e responsável pela adequação tecnológica aos processos de RH. O Dr. Edivaldo é Executivo Sénior em Gestão de RH em Empresas Públicas. Então, Dr. Pedro, tem a palavra. Ok, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer ao evento, a COP, pelo convite. Não sei se estão me ouvindo bem. Agradecer pelo convite. Então, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e como adequá-la aos recursos humanos. Eu fiquei por último porque tenho as mais notícias. Vão ser todos substituídos por computadores. Não, mas muito pelo contrário. Nós temos que ver a inteligência artificial como um aliado aos recursos humanos. E só para estarmos aliados todos na mesma página, preciso entendermos o que é inteligência artificial. A inteligência artificial é nada mais do que um conjunto de sistemas que tenta imitar o conhecimento humano, ou seja, tenta pensar a lógica humana. Diferente de outros sistemas de computação, os sistemas de inteligência artificial são dotados da capacidade de aprender. São os primeiros diferenciais da inteligência artificial. Qualquer sistema computacional que seja cognitivo, ou seja, tenha a capacidade de aprender, é o princípio do sistema de inteligência artificial. Outro elemento muito importante dos sistemas de inteligência artificial é a autonomia. Enquanto os sistemas convencionais têm sempre uma resposta predefinida, os sistemas de inteligência artificial eles têm autonomia de resposta, ou seja, as respostas são diferentes. Quem já utilizou um sistema como o ChatGPT, que é o principal sistema de interpretação linguística que temos disponível hoje, vai ver que se fizer a mesma pergunta ele vai dar respostas similares, mas com alguma diferença. Aí começamos a olhar para os sistemas de inteligência artificial. Já começamos a ver também que é um grande potencial para recursos humanos. Falamos muito aqui de processos de recursos humanos e nos diferentes processos a inteligência artificial pode ajudar. No processo de recrutamento, por exemplo, a inteligência artificial é um elemento aliado muito importante. Você vai que o Dr. Zau falou quão difícil é para uma empresa receber 3.000, 5.000 currículos e analisados. Com a inteligência artificial nós podemos criar critérios de seleção que são facilmente aplicados para criar a triagem. Então, vamos depois falar também de outros aspectos, mas basicamente nós queremos trazer a inteligência artificial e olhar para ela como um aliado para a área de recursos humanos. Muito bem, então, Dr. Edivaldo, pode fazer a sua nota introdutória, mas na sequência queria dizer como é que nós estamos a nível das empresas públicas e privadas. Nós estamos exatamente ao nível aceitável, pelo menos, já que estamos aqui a falar do global, digamos, contextualizado no cenário local. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa paciência, os que cá ainda estão, porque tivemos um ligeiro atraso, deixa fazer essa parte aqui também, a organização.
Mas muito obrigado pela vossa paciência, porque estar no último painel não é fácil, acredito que já devem estar um bocadinho cansados. E o clima está favorável para mais um neto, mais um sobrinho, mais um filho. Mas pronto. O Pedro falou sobre inteligência artificial, ele é especialista em tecnologia de informação, então ele é defensor disso. Eu sou um bocadinho ainda conservador, né? E isso estava para ser mais um debate do que propriamente uma conferência aqui. A inteligência artificial vem sim para auxiliar, antes de responder essa pergunta, vem sim para auxiliar, mas nós estamos aqui numa conferência local e não temos de relembrar a nossa realidade, né? Temos de saber onde é que Angola está posicionada em termos tecnológicos, como é que Angola está posicionada em termos mesmo de literacia, de recursos humanos, porque recursos humanos, especialistas de recursos humanos nas direções dos departamentos de recursos humanos em Angola ainda é muito novo. Devemos considerar que ainda é muito novo, porque até pouco tempo eram os camaradas que têm estado a estragar o país, os juristas, a ocuparem os nossos lugares. Juristas, os psicólogos, os sociólogos e por aí afora. Hoje temos alguns especialistas ou já especialistas em recursos humanos nas direções de recursos humanos. Eu, enquanto formador de recursos humanos, sempre, a minha grande paixão é formar recursos humanos e legislação laboral. Nunca fui muito a favor de formar recursos humanos 5 dias para domínio de uma ferramenta, como é a Primavera, como é o SAP. Eu deixo isso para outras pessoas. Eu busco que as pessoas ou os profissionais de recursos humanos entendam sobre o que é ser um gestor de recursos humanos e o que é ter a legislação a nosso favor, porque as leis existem para dosear, né, para limitar aquilo que são as ações dos homens. Então eu busco que as pessoas compreendam isso, porque é chato ter um departamento de recursos humanos, alguém que só sabe sobre Primavera, sobre o Excel, sobre o SAP, e não sabe exatamente o conceito de recursos humanos, a história do recurso humano, o papel de um gestor de recursos humanos. Por isso é que hoje temos alguns dos problemas que temos. Temos muitas doenças ocupacionais. Aqui alguém disse que é difícil entrar para a reforma, ir para a reforma sem adquirir uma doença qualquer profissional. E isso é um assunto muito sério. Devia ser visto já como um assunto de saúde pública. Temos muito stress. Eu próprio, na minha primeira intervenção aqui, disse que eu fiquei quase 2 anos a lutar contra uma ansiedade que foi provocada muito por conta do trabalho. Não só, já sou uma pessoa ansiosa, né? Mas o trabalho gerou essa ansiedade que levou a outras consequências. E nós hoje, se virmos nas instituições, nós estamos cheios de hipertensos. Cheios de hipertensos, antes dos 40. Estamos cheios de pessoas com diabetes, que é a hiperglicemia, e a hipoglicemia, que é o inverso das diabetes. O inverso não, as duas são diabetes, uma é hiper, excesso de açúcar, a outra é a falta de açúcar no organismo. Isso por conta de quê? Por conta da nossa gestão de trabalho, da nossa gestão de tempo, da falta de alimentação e da falta de criação de condições nas instituições, né, para que o trabalhador possa ter um dia de trabalho de facto saudável. Não acontece. E eu gostaria aqui de chamar a atenção, tem aqui pessoas da Zona Boa, que são grandes instituições, tem aqui uma responsável do Grupo Carrinhos, que também tem se mostrado como uma grande instituição privada, que acabam sendo espelho, com as devidas aspas, eu não estou por dentro, não conheço a realidade, mas muitas delas acabam sendo espelho de algumas outras empresas que vão surgindo, muito por conta das políticas de recursos humanos que por fora nos apresentam. Não sei se por dentro é exatamente como é, como parece. A Unitel também é uma delas, que eu posso aqui chamar a atenção ou trazer aqui a essa nossa conferência. Relativamente à pergunta, as empresas públicas, eu tenho experiência nas empresas privadas, já trabalhei com estrangeiros, sou expatriados, né, portugueses e brasileiros. O meu primeiro emprego foi com brasileiros, o segundo foi com portugueses, aqui no Grupo STL, no Norte
Dinamarquia, e depois fui para a empresa pública muito por conta do que aprendemos da nossa cultura, né? É melhor estar aqui fixo do que estar noutro sítio. Aqui tens a reforma garantida e aí no outro sítio não tens. Então, é aquela tal cultura que nós estamos sempre aqui a falar. Acho que nós às vezes somos influenciados diretamente pelo que vem de fora também. O Dr. Bola falou aqui que a cultura organizacional pode também influenciar o outro lado, mas é mais o outro lado pela força da maioria que influencia o de dentro, ou a cultura organizacional. As empresas públicas têm estado a melhorar, mas enquanto em termos de recursos humanos, em termos de gestão de recursos humanos, nós já temos empresas super organizadas. De um tempo para cá, o Estado vem implementando regras, vem implementando uma cultura de fiscalização maior, de cobrança de resultados, e isso faz com que os gestores de recursos humanos façam parte dessa mudança, sendo inseridos naquilo que é o plano estratégico das instituições, e hoje já vimos alguma melhoria. Podemos melhorar mais? Sim. Não temos ainda, por exemplo, então a aplicar ainda. Nós já aplicamos a inteligência artificial hoje por hoje vem conosco. A partir do momento que nós temos um smartphone, a partir do momento que nós temos um aplicativo para a gestão de recursos humanos, que antes era papel, mas hoje nós vamos buscar os dados sobre a Primavera. A partir do momento que nós temos as redes sociais, não significa dizer que já sabemos muito. Usamos de forma errada. Então nós ainda temos muita gente que não entende sobre informática, sobre tecnologias de informação. Por outro lado, falou-se aqui, nós ainda estamos a trabalhar com uma geração, né, que era do tempo das máquinas de datilografar. Muitos ainda não foram para casa. Não estou a dizer que têm de ir. Não estou a dizer que têm de ir, mas tem uma certa resistência à mudança. E mesmo os jovens também têm uma certa resistência à mudança. Por outro lado, as formações a nível das instituições são obrigatórias. A lei exige que os funcionários anualmente tenham horas de formação, o que também não acontece nas instituições. Logo, a inteligência artificial, sim, é uma coisa que vem para facilitar o trabalho dos gestores de recursos humanos e do ser humano de um modo geral, mas a nível local precisa de ser sendo aplicada de forma gradual para não extrapolarmos. Ok, obrigado. Posso dar uma contribuição? Então, já vai dizer, além dessa contribuição, gostaria também que pensasse já nos desafios, porque pronto, fizemos o diagnóstico, segundo o qual já não temos ainda as empresas a aplicar fortemente, portanto, a inteligência artificial, faltam ainda alguns passos necessários, tanto no público como no privado. Então, gostaria que dissesse quais são os desafios da implementação da própria inteligência artificial. Ok, obrigado. Eu acho que aqui, e eu vou concordar com o que já foi dito, sobre a necessidade de adequarmos qualquer tecnologia à nossa realidade. Nós podemos estar aqui a pintar um quadro muito bonito, mas se nós não olharmos para a nossa realidade, como a tecnologia deve ser aplicada, não estamos a fazer nada. Falar em inteligência artificial e falar no setor público e no setor privado, nós temos que ver o país de forma diferente. Nem todas as empresas são iguais, nós temos um mercado muito diferenciado, quer a nível do tamanho das empresas, quer a nível da disponibilidade que as empresas têm. Por exemplo, uma das empresas que mais investe em sistemas de tecnologias de informação, que mais investe em sistemas para RH, aliás, uma das instituições, e que já tem dado passos com inteligência artificial, porque tem o SuccessFactors já em instalação, é o PNA, e é público. Mas uma coisa é o PNA, que é público, outra coisa é uma instituição, outra pública, que não tem os mesmos recursos e a mesma dimensão do PNA. Muitas vezes nós queremos olhar o país de forma homogênea. Em Angola não se faz isso, não se faz aquilo. Há muita coisa que é feita, temos bons profissionais, já temos profissionais que estão a se empenhar na parte de inteligência artificial, na parte de sistemas cognitivos e outros sistemas que são os sistemas do futuro. Então, nós temos realidades diferentes.
A Sonangol, por exemplo, faz um investimento muito grande em tecnologia de informação. A Sonangol tem já em carteira, por exemplo, sistemas de inteligência artificial. Temos instituições como o BAI já tem em vista sistemas de resposta automática, isto é inteligência artificial. Já começamos a entrar neste mundo. E temos que olhar também para aquilo que é a oportunidade que temos. Nós muitas vezes vemos a oportunidade a chegar, temos a oportunidade à nossa vista, mas não aproveitamos. Daí trazer inteligência artificial, que pode parecer que não é algo definitivo, mas não faz sentido nós irmos buscá-la daqui a 10 anos, quando vamos dizer, não, podíamos ter feito antes. Claro que aqui já foi dito, existem muitos outros elementos de recursos humanos que são muito mais importantes, que devemos olhar. Então, nós não estamos a pôr aqui a tecnologia no cerne, falamos aqui de saúde mental. Não adianta termos um super sistema de inteligência artificial e a mente do computador está boa e a mente dos seres humanos que estão lá não está boa. Okay? Não adianta investirmos em tecnologia e não pagarmos bem os nossos próprios funcionários. E temos um alto sistema e gastamos milhões em licenças de computação, mas temos que pagar muito mal, remunerar muito mal os nossos colaboradores. Não adianta instalarmos sistemas, fala-se muito de sistemas gaming, cooperativismo e outros sistemas que essencialmente é para motivação e melhoria de disposição, se o colaborador não tem um bom ambiente de trabalho. Ele vai estar lá, tem um bonequinho que vai lá para motivar, mas aquilo não vai motivar, porque há outros fatores que estão a desmotivar. Então, a grande questão aqui é essa. Primeiro, em Angola, temos elementos diferentes, temos outras prioridades, mas não devemos ficar para trás na inteligência artificial. Eu trago um exemplo. Trabalhei na implementação de um sistema de documentação, de emissão de declarações e outros, que hoje emite para lá 30 mil documentos mês, que são muitas requisições. Aquele trabalho era feito manual. É um sistema que vai para toda a corporação, são, na altura da instalação, era para mais de 12 empresas, e poupou muito trabalho, poupou muito estresse. Ou seja, a tecnologia está ligada. Então, se os sistemas são bem implementados, se os sistemas vêm para fazer a diferença, eles vêm para somar. Agora, se formos só comprar por moda, por seguir o que a outra empresa colocou, aí sim estamos a gastar dinheiro e não vamos ter o retorno do capital. Muito bem, nós estamos a falar para profissionais de RH. Eu queria nossos panelistas agora abordassem questões mais concretas, por exemplo, que dificuldades as TICs têm estado a ajudar, em concreto, embora depende muito do tipo de empresa, mas, por exemplo, usando a ferramenta X, conseguir superar a lacuna X. Ou seja, de que forma é que as TICs estão a ajudar o RH em concreto, não falando da empresa no geral, a superar dificuldades de trabalho e também para a superação, portanto, da capacidade dos profissionais. Um pouco mais entrando para a gestão da RH. Bem, eu posso dar exemplo de 2 concursos ou 3 públicos que eu participei, um que foi da AGT, outro que foi do MINF e o outro que foi do INE, Instituto Nacional de Estatística. E disse o Pedro que ele participou num projeto que poupou esforço, poupou tempo e até dinheiro, provavelmente. Os recrutamentos, os testes foram todos feitos online, né? Ou as candidaturas. Vamos falar do Ministério das Finanças, foi bem recentemente, foi o mais recente, não, da AGT acho que foi o mais recente, eu já nem sei, reprovei em todos. Quantos prontos? O da AGT foi o mais recente, onde nós pudemos fazer a nossa candidatura e para a candidatura bastava que incluísses o teu nível e os teus dados todos apareciam. Isso é inteligência artificial. Já facilita, não tens de estar a preencher Divaldo, X, morador da zona Y, Z, H, com nível, ou a partir do momento que vais fazer o teu cadastro, na AGT já tens o nível com essas informações todas. Por outro lado, é avaliado o perfil, né, o currículo, o CV, todas as informações que vais pondo, e aí a partir desse momento começa já a triagem. Diferente do que se fazia antes. Tínhamos que ir à administração,
tratar da estado da residência e não prenda, pagar para registro criminal, que não aparecia nada sempre, por mais que criminoso fosse, tinhas que tratar, tinhas que ter a cópia do bilhete, tinhas que fazer uma fotografia em condições, você vê e tudo mais. Quer dizer, pouparam-se os papéis, pouparam-se a quantidade de pessoas para te atender e depois, no ato da tua candidatura, ainda tinhas que aturar uma pessoa mal-humorada e uma enchente. Eu nunca participei em concurso nenhum que tivesse enchente. Não consigo, não suporto, não aguento. Só passei a participar a partir do momento que foi possível fazê-lo via internet. Então isso já é uma grande vantagem. Agora, a fiabilidade dos resultados, porque depois também tivemos os testes via internet, vimos que o nosso país não está preparado, porque no primeiro dia falhar, uns tantos não conseguiram fazer, deram a abertura no segundo dia para voltarmos a fazer, o tempo também foi escasso, e eu até nem concorri para Luanda, concorri para o Conene, porque está próximo da Namíbia, eu posso me tratar quando precisar. Então, mas ainda assim tive dificuldades de sinal, porque a internet não facilitava. Em Luanda, nem quero dar exemplo de Benguela, porque é pior. Em Benguela, as zonas já nem têm rede da Movicel, por exemplo, as zonas que não têm rede da Africel. E em Luanda foi o que foi. O próprio sistema caía várias vezes, mas se tivermos isso a funcionar, de facto, deve ser também porque o satélite perdeu o primeiro, talvez o segundo vai fazer funcionar. Se tivermos isso a funcionar, de facto, vem facilitar de que modo a missão dos recursos humanos. Tu tiras os papéis, do modo geral, também provocam doenças, provocam outras coisinhas e tudo mais. Facilitas, porque não precisas ter uma equipa de 20, 30 pessoas para receber os currículos e fazer as triagens necessárias, e agora pedem currículo com fotografia para ver se é bonito, se não. É uma série de questões que ficam facilitadas, né? O tempo em si, o concurso torna-se bem mais curto do que o tempo que levava, porque eram 10 dias, por exemplo, para receber os papéis ou menos, e aquela enchente toda, poupas os esforços das pessoas, porque o sol está cada vez mais embaixo, então não dá para ficar na rua muito tempo. E já é uma das grandes vantagens que nós claramente, mesmo para quem não entende recursos humanos, consegue perceber que mudou. Ok, muito bem. Doutor, tirando a questão do biométrico e a questão da seleção que é mais rápida, que pode ser concurso público online, no dia a dia da gestão de RH, como é que os TICs têm estado a influenciar a eficiência dos processos e os resultados da organização? Sim, devo dizer que foi dito sobre o recrutamento tem sido para as empresas um dos primeiros elementos de diferenciação, quer no setor público, onde várias instituições já começam a fazer recrutamento e a própria Entidade Nacional de Recrutamento já começa a utilizar cada vez mais tecnologia. A nível de carreiras, descrição de monografia, descrição de percursos de carreira, hoje já temos softwares que nos ajudam a fazer isso, usando sobretudo inteligência artificial. Hoje é possível mesmo, para quem tem aqui um telemóvel, pode abrir o ChatGPT e escrever no ChatGPT, faça um percurso de uma monografia de carreira. Claro que o ChatGPT não vai dar algo que é para a tua realidade, mas vai dar algo muito próximo. E os sistemas, tal como o CGI de Primavera, agora é CGI, antes de Primavera, já começa a incorporar a inteligência artificial. Temos no nosso parque digital muitas empresas que usam Primavera, então essa migração vai acontecer também com sistemas já existentes. Para as empresas que usam o sistema SAP, o SAP está com uma grande revolução, estamos a sair do ERP SAP convencional, ou seja, estamos a sair de uma plataforma SAP convencional para uma plataforma SAP que integra muito inteligência artificial. Para o RH, a SAP, por exemplo, tem o SuccessFactors, que é somente para RH, separou-se os outros módulos que foram o SAP HANA, e nós temos hoje somente RH e SuccessFactors, conceitos de New Experience. E esses conceitos hoje já estão no SuccessFactors, então também tem muita coisa de inteligência artificial, é uma ferramenta mais nova, o pessoal está a começar a utilizar, indo diretamente no cerne
de como estamos com a inteligência artificial, com o IT como um todo, a ajudar. É aquilo que se falou dos dados. A doutora Edna aqui passou muito a questão dos dados, a apresentação dos dados. Hoje, praticamente, todas as grandes empresas têm sistemas que nós chamamos Business Intelligence, que são sistemas de inteligência de negócio, que são sistemas que vão pegar todos os dados da empresa combinados. Olha que a inteligência artificial olha para isso, priorizar que dados são importantes. Um dos grandes problemas das empresas é que nós temos muitos dados. A massa de dados a ser analisada é muito grande. Todos nós fizemos muitos relatórios, mas a informação contida nos relatórios, muitas vezes se te pedirem, vais ir buscar de novo. Porque ninguém tem como ler todos os relatórios até encontrar aquela informação. Aí é onde a inteligência artificial faz toda a diferença. Porque com sistemas de inteligência artificial bem implementados, o gestor, em qualquer lugar, ele vai escrever no seu board quantos declaradores são na província X. E o sistema automaticamente vai trazer, ok? Dar a alta gestão esta informação de forma mais atempada. Mas aí é uma diferença. E é o grande problema das nossas empresas. É alimentar esses sistemas. Por mais avançado que sejam os sistemas, eles não são alimentados. Vou dar aqui só um exemplo muito simples. Há um sistema muito bom, que é o sistema do bilhete informatizado. Do ponto de vista de sistema, o sistema é bom, o sistema funciona, diferente dos concursos públicos que parou, esse está a funcionar, mas tem um problema. Você vai tratar o bilhete, dia seguinte já recebeste a mensagem, então o bilhete está disponível. Vais para lá, não, aquilo que fizemos por causa do sistema. Ou seja, se o processo não estiver a funcionar, não adianta ter sistema. Para a maior parte das pessoas é uma frustração, porque eu recebo uma mensagem que o meu bilhete está disponível e não está. Ou seja, o operador só deve passar a informação que o bilhete está disponível quando estiver bem disponível. Então temos esse problema aí. Às vezes o sistema até é bom, faz a diferença, mas se os processos não estiverem adequados, não adianta ter o sistema. Ok? Muito bem, antes de passar o doutor Divaldo também para a plateia, aqui, além desse risco de o sistema estar lento ou bloqueado, há também a questão, nós estamos a falar de pessoas, né? Dados, conta bancária, enfim, os dados pessoais. Como é que se pode controlar efetivamente? Não há aqui um risco também de esses dados, digamos que do cartão humano interno vazarem, e sabe-se que, por exemplo, até a nível do BNA já houve invasão do sistema interno. Enfim, também queria que partilhassem connosco essa experiência relativamente à proteção da privacidade e das pessoas dos funcionários. Essa é mais uma questão do Pedro, mas porque é que diz nós, sabe, estamos, nós, primavera, está bem identificado com as tecnologias. Mas eu queria acrescentar a questão dos dados. Os dados são um conjunto de itens ou elementos que depois constituem uma informação relevante ou não relevante numa determinada área. Nesse caso estamos a falar de recursos humanos. E a inteligência artificial, de facto, vem facilitar muito isso, mesmo até para a tomada de decisões e para a questão da estratégia da instituição ou da estratégia de recursos humanos, porque nós temos dados que vão desde idade, sexo, origem, nacionalidade, enfim, gostos, hobby, que nós podemos usar para a empresa ou para os líderes tomarem decisões demoradas. Por exemplo, nós hoje, todo mundo está mais para lá do que para cá, e as empresas ainda continuam cá, e nós estamos lá. Nós podemos, por exemplo, ter esses dados para alguém falou, acho que o nosso produtor, ou o nosso orador, a partir de Portugal, falou sobre a necessidade de algumas empresas terem transporte para facilitar isso e aquilo. Nós, a partir desses sistemas de inteligência artificial, podemos ir à busca da informação. Quantas pessoas vivem no Zambo? Quantas pessoas vivem no Quilamba? Quantas pessoas vivem em Cacoal? Hoje temos funcionários do Bengo em Luanda, e isso ajudar quem lidera um conselho de administração ou um conselho diretivo a tomar decisões se há ou não necessidade de investir nisso ou naquilo. Quantas mães de filhos menores há necessidade de subvencionar, se calhar, ou criar uma creche própria.
quantos doentes a Sonangol tem um hospital, por exemplo, e a partir daí pode conseguir dados de quantos hipertensos tem, quantos diabéticos, quantos isso, aquilo, quais as consultas, quais as especialidades mais requisitadas. A minha instituição também tem um posto médico e por acaso nós já recebemos um relatório de quantos hipertensos nós temos, de quantas pessoas com as devidas aspas infectadas ou infectadas de HIV, nós temos os infectados e temos os afetados. Também devemos ter em conta, os afetados são aqueles que fazem parte do ciclo da pessoa infectada. Quantas pessoas hoje sofrem de stress ou têm um stress como uma das grandes dificuldades para trabalhar. Então, esses elementos todos, incluídos numa base de dados com inteligência artificial, eles mais rapidamente são de acesso a quem dirige e mais rapidamente facilitam para a tomada de decisões ou a traçar da estratégia. Muito bem, então podemos responder. Sobre a produção de dados, eu começo no seguinte panorama. Nós temos hoje uma agência que foi criada, que é a Agência Nacional de Produção de Dados, é muito importante. E para os gestores de RH é importante que conheçam a legislação de produção de dados. Nós ainda temos vários sites que pedem informações que vão para além daquilo que a Agência de Produção de Dados solicita. Vou dar um exemplo. Se eu estou a fazer uma candidatura, um site que tem uma candidatura espontânea, eu vou pedir certificados de habilitações. Estou a dizer, no caso de uma candidatura espontânea, bilhete de identidade e outros documentos, muitas vezes esses documentos a agência não permite. É o tipo de candidatura. Ou seja, já há uma legislação própria e os gestores de recursos humanos devem estar atentos a essa legislação. Então, a produção de dados do ponto de vista do processo e a produção de dados do ponto de vista de sistemas, as empresas devem ter os firewalls, os antivírus e outros mecanismos de proteção bem instalados. Boa parte dos ataques cibernéticos que temos sofrido, falou aqui do DNA, praticamente todas as empresas, ultimamente a Sonangol, enfim, praticamente todas as empresas e instituições hoje estão a ser atacadas, os ataques são internos e externos, então as empresas devem se dotar dessas ferramentas. Outra questão sobre a privacidade de dados, nós temos que olhar a privacidade interna e externa. A externa é essa que falei, que é regida pela Agência de Produção de Dados, que as empresas devem conhecer, os profissionais de RH devem trabalhar com as áreas de TI nesse sentido. A interna tem a ver com como a informação é tratada internamente na empresa. Nós temos, e falou aqui dos doentes, temos a empresa depois vai dizer, oh, aquele colega ali tem a doença X, ou aquele saiu porque está com a doença Y. Ou seja, a empresa tem em sua posse muita informação, tem que ter processos rígidos de como tratar a informação. Ao RH muitas vezes chega informação que não é de RH. Para aquelas empresas em que a área de saúde ou de QCCA está separada do RH, muitas vezes vem informação que não é para áreas de RH, mas para as áreas de saúde, porque o médico e o paciente têm uma relação de confidencialidade, que não tem com o chefe direto nem com o RH. E muitas vezes ainda temos gestores de RH que pedem tudo e mais alguma coisa, cuja validação devia ser médica. Então, a proteção de dados internos também é muito importante. E mesmo os sistemas internos, o SAP, Primavera e outros sistemas, deve existir auditoria do acesso a essa informação. Porque muita da informação que vaza das empresas vem, infelizmente, de nós mesmos, os trabalhadores. Não tem tanto a ver com o sistema. Se eu tenho que ter acesso ao salário de um colaborador, porque é o meu trabalho, mas eu depois estou na festa com a esposa dele, olha, sabe que teu colega, sabe que o fulano ganha X? Tem um aumento, não te compra nada. Ou seja, a nossa cultura não é tecnologia, porque as pessoas precisam de ter esses acessos. Tem que ter normas, procedimentos rígidos do controle. Então, para o externo, a tecnologia é muito importante, ter os firewalls, ter toda a estrutura de proteção anti-hackers, mas para o interno, a nossa maior preocupação tem sido a conduta dos colaboradores. Esta é a maior ameaça interna para a privacidade e para a proteção de dados. Exatamente, questões éticas, não é?
Sobre isso a legislação é clara, né, sobre a confidencialidade das informações. A legislação é clara, tanto a Lei Geral do Trabalho antiga como a nova, e outros decretos, por exemplo, o decreto sobre proteção de doentes afetados pela SIDA, e essas informações, se divulgadas por alguém de recursos humanos, pode dar direito ao despedimento, porque é uma infração disciplinar considerada grave. Então, enquanto gestores de recursos humanos, nós enquanto gestores de recursos humanos, estamos a ver a velocidade que a gestão de recursos humanos tem estado a evoluir agora com a implementação da inteligência artificial, que na verdade sempre existiu, com as devidas aspas, sempre já há algum tempo, mas vai-se falando agora, e outros conceitos. Nós estamos aqui a falar de 4.0, que antigamente não falávamos disso. Nós, enquanto gestores de recursos humanos, temos mesmo de estar atualizados a nível de legislação, a nível de tecnologia, a nível de boas práticas, para que consigamos então, ou que tenhamos uma estratégia de atuação válida e adequada aqui no nosso país. Porque o nosso país também tem leis muito bonitas, de facto, como todas as moças estão a trazer. Ou a questão é mesmo só a fiscalização das mesmas. Ok. Então, eu passo, muito obrigado pelos oradores, eu passo para a plateia. Alguém tem uma questão a colocar, uma contribuição, uma reflexão, por favor? Estamos já na fase derradeira do painel e, consequentemente, também da conferência. Temos aqui o microfone. Então, só dizer o nome e fazer a sua intervenção de forma resumida. Estamos aqui para dar o devido tratamento. Coreia do Sul, Singapura, Japão, as taxas de desemprego para esses 3 países, pode verificar, são menos de 3%. São dos países no top 10 com menores taxas de digitalização, de desemprego. E se olharmos países como Angola e outros países que nós oficialmente temos uma taxa a rondar os 30%, oficial, ou extraoficial nem sei quanto, vemos que não temos quase nada de digitalização. Então é como vamos digitalizar que é o segredo. Não devemos ter medo de digitalizar, é como vamos digitalizar. E falo isso por experiência, porque o processo que eu disse da automatização das declarações, tivemos muita resistência. E algumas das pessoas faziam resistência, elas elogiam, poupam trabalho, dá-me tempo de fazer outra coisa. Então, não devemos ter medo da digitalização, temos é que ver como vamos digitalizar. Se digitalizarmos mal, vamos perder 75 milhões. Sobre a confidencialidade e inteligência artificial, depende de como vai ser implementado, porque a própria inteligência artificial também pode melhorar a confidencialidade, porque eu posso começar a ter os meus sistemas a olhar para o teu perfil e só te passar a informação necessária. É uma das coisas que a inteligência artificial faz para N perfis, ou seja, se perguntares quanto ganha o PCA, imagina, o sistema não vai dar resposta, porque a inteligência artificial já analisou o teu perfil e vê que não tens essa autorização. Mas se o seu PCA pedir o teu salário, o sistema não vai dar a resposta, porque ele tem autorização. E sobre a confidencialidade tem o outro lado, que tu bem disseste. Os sistemas de inteligência artificial podem ser feitos para ter informações a mais. Nós podemos ter informações que, do ponto de vista de um sistema regular, não estão disponíveis, mas eu, com a inteligência artificial, facilmente chego lá. Então, é uma faca de 2 gumes. Mesmo para o recrutamento, já há exemplos de sistemas de inteligência artificial que estão a ser configurados de formas a fazer algumas discriminações. Falamos aqui da distância. Se eu tenho um sistema de inteligência artificial de recrutamento, eu posso definir, ok, vamos só contratar neste raio. E como o sistema tem geolocalização, não importa o endereço que você colocar, ele conhece todos os bairros, ele conhece todas as ruas, ele vai pelo Google. Então ele vai conseguir facilmente dizer, ok, quem não vive no centro da cidade eu não vou contratar, porque depois é mais custo de transporte, vem lá do Zango, da Viana. Então, é sempre uma faca de 2 gumes, é a ética de quem configura os sistemas, é a proteção adicional dada que vai nos nortear. E, por fim, o impacto da inteligência artificial, não é, no desenvolvimento dos 4 angolanos é muito grande. Eu
pessoalmente, vindo aqui um pouco mais pessoal, eu já passo o ChatGPT aos meus filhos, ensino a usar e supervisiono. Porque podes perguntar, e eu aconselho quem nunca usou essa ferramenta a passar a utilizar, ChatGPT. Podes perguntar ao ChatGPT, explique o que é recursos humanos para uma criança de 5 anos. Vai fazer uma história e tal. Podes enquadrar a uma criança uma resposta. As respostas não são pré-definidas. Okay? Quem nunca tentou explorar um pouco mais ChatGPT ou outras ferramentas de LI e outras ferramentas de inteligência artificial, aconselho a passar. Os nossos quadros podem aprender muito com a inteligência artificial. Se as crianças hoje já conseguem usar, quanto mais os nossos quadros, muitas das questões que quer de carreira, quer de outras áreas de recursos humanos, hoje facilmente vais ao Copilot. Copilot está disponível pelo Bing da Microsoft. Quem também quiser utilizar, é uma excelente ferramenta. E tens uma dúvida qualquer, vamos supor, sobre como fazer um perfil de carreiras. Vais escrever, ele vai dar uma luz. E outra coisa, vamos ter uma noção. A inteligência artificial não nos vai dar tudo. Vai nos dar uma direção, vai nos dar um fundamento. Então, só por isso nós já temos um grande potencial para aprender. Mais uma vez, eu sinto, e aqui é opinião, não é fato, eu sinto que na nossa sociedade ainda não despertamos e ainda não começamos a olhar para o 4.0. Porque um dos elementos chaves do 4.0, da revolução 4.0, é a inteligência artificial. E nos outros países já se começou a despertar sobre isso, e é o que nós queremos trazer aqui. Vamos começar, não vamos esperar que a empresa o faça. Vamos nós mesmos também fazer, vamos nós mesmos também ver o que é que eu posso usar esses tais ChatGPTs, esses tais DALL-E, esses tais Copilots, o que é que posso usar para a minha carreira, ao meu autoaprendizado. Para sistemas corporativos, uso as ferramentas de LMS, que são Learning Management Systems, são os sistemas de aprendizado, já começam a integrar muito inteligência artificial. Várias empresas já têm estado a comprar os LMS, então as empresas angolanas que começarem a instalar os seus sistemas de aprendizado, que é sistemas presenciais e online ou híbridos, vão beneficiar da inteligência artificial. Então tem um potencial enorme para o desenvolvimento dos quadros. Muito bem, Dr. Pedro, obrigado. Então passamos a palavra, e antes de passar ao Dr. Walter César, então, Dr. Walter, uma coisa a acrescentar rapidamente, estamos já a correr. Sim, somos os outros. Relatório do Fórum Econômico Mundial, mais de 80 mil empregos vão ser produzidos até 2030. Sim, vamos perder empregos, vamos perder empregos. E isso é uma realidade que não deve ser escondida. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de ser ultrapassados pela revolução ou pela evolução. Nós não temos como combater a evolução digital nessa altura, não temos como. E isso por si só já deve servir de um elemento de motivação para as pessoas se capacitarem, irem atrás de conhecer como funcionam esses elementos digitais, como funciona a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não vai trabalhar sozinha, é como um robô, ele precisa ser programado. São as pessoas que fazem ou que incluem, que passam os dados, que programam. Vão ser menos pessoas, vamos ter que diminuir, porque vão fazer... A inteligência artificial vai suprir uma série de necessidades que nós não vamos precisar de ter, por exemplo, 50 colaboradores, passamos a ter 25 apenas, até porque uns não se vão enquadrar. E segundo a lei, quando a evolução também tecnológica, nós podemos despedir ou rescindir contrato por justa causa, compensando ou indemnizando, porque são termos diferentes. Então, se as pessoas não se adequam à digitalização, nós podemos enviar. E sim, as pessoas vão perder emprego, não há dúvida disso, algumas, nem aquelas que não estiverem preparadas. Bem, temos pouquíssimos minutos. Eu passo então a palavra para o doutor. Ok, antes do doutor Walter, em 2 minutos, vamos só. São da década de 30, aproximadamente 1937. A própria teoria de informação, que é utilizada até hoje, que é a base de toda
Revolução 4.0, a revolução das tecnologias de informação, tem como base estudos da década de 60, Cláudio Shannon, para quem também quiser depois ter referências bibliográficas. Ou seja, isso é um debate antigo. Eu vou dar aqui exemplo em toda brincadeira. Quando se inventou o carro, quem andava de cavalo disse vamos ficar todos preguiçosos e já não vão ter cavaleiros na rua. Quando veio o computador, quem só tinha máquinas de datilografar ficou em pânico. Ou seja, a sociedade, eu acredito que a sociedade tem a capacidade de se regenerar. Agora, isso é uma coisa que também temos que olhar. A tecnologia não traz só benefício. Quantos acidentes temos por uso de telemóvel? É uma tecnologia boa, mas causa distração. Okay? Quantos problemas temos que as nossas crianças são aliciadas na internet, etc. A internet é uma coisa boa, mas também está a promover coisas erradas. Então, aqui para mim, resumindo, é a forma com que nós quando eu digo nós as empresas, nós os pais, nós os profissionais, nós no sentido humano geral, vamos encarar a tecnologia. Aí vão vir os benefícios e os prejuízos. Mas bem, doutor Edivaldo, só para fechar em um minuto, gostaria que o comentário fosse relativamente ao contextualizado para o RH. Para ser mais pronto, quase que fui ultrapassado pelo Pedro, mas é isso. O WhatsApp, quando surgiu, também tínhamos as nossas dúvidas, mas hoje o WhatsApp serve como uma ferramenta de comunicação que facilita e muito. Nós podemos diminuir as distâncias com as pessoas do mundo global. Acabamos estando inseridos nesse mundo global. E é o que eu disse inicialmente. Não temos como fugir. Se não nos levarem, ou se nós não formos, vão nos levar. Não há outro caminho. Porque os países, o G7 mandam e eles já vão para essa direção. E é como o Pedro disse. Se nós já estamos a ver o caminho, é melhor seguir. Vamos só seguir. Saber usar é que é a melhor forma. A arma por si só não mata. Quem dispara é que mata. Ok. Disse na grelha. Doutor Walter. Doutor Walter, gostaria que a sua questão fosse contextualizada também ao RH. Se não for, podemos ainda ter espaço depois do painel para falarmos, digamos, adicionalmente sobre as questões que são relativas ao tema, mas não centrais. Então, tenha a palavra também 2 minutos só para fecharmos. Boa noite, obrigado. Só preciso de um tipo de competências em que nós deveríamos olhar como gestores de recursos humanos, tendo em conta essa evolução tecnológica. Que tipo de competências é que, quer técnicas, quer comportamentais, quer mistas e etc., que tipo de competências é que nós poderíamos começar a destacar como as fundamentais, de modo ao nosso efetivo, digamos, estar alinhado a essas novas tecnologias. Porque no final do dia, o doutor fez aqui um comentário sobre o exemplo da Singapura. Independentemente de ser um país tecnologicamente avançado, todavia o índice de desemprego é baixo. É porque houve alguma mudança de mentalidade e o que efetivamente ocorreu naquela geografia. Portanto, é exatamente essa pergunta que eu acho que os painalistas, portanto, essa é a sede que me trazia na altura do lançamento do tema. Muito bem, obrigado pela questão pertinente. Então, eu vou já pedir que o doutor responda a questão e também faça os assuntos. Muito bem feita essa questão. E é uma questão, se tivesse uma resposta simples, nós seríamos assim, mas isso é o centro da questão. Que tipo de competências nós vamos envolver, tendo em conta a nossa realidade? Porque muitas vezes nós vamos buscar modelos de desenvolvimento de competências de outras realidades e não se adequamos. E não só o tipo de competências, mas também que tipo de modelo formativo nós estamos a criar. Como é que estamos a formar as pessoas? E com essa base, como vamos envolver? Hoje já há muitos estudos, dentro do RH 4.0, já há muitos estudiosos a olharem para isso, para as novas competências digitais. Olha sempre pela questão das idades, novos estudos olham para as faixas etárias seguindo a lógica americana, baby boomers, geração X, millennials, que eu acho que nem sempre
bate sempre com a nossa geração, mas hoje, para os baby boomers e para aqueles que estão das gerações anteriores, pensa-se em competências de transição, nos quais nós vamos, para esses, melhorar a capacidade de aprenderem a base, porque já não temos como avançar muito. Para os intermédios, millennials, etc., pensa-se muito em reforço das competências que eles muitas vezes já trazem, em modelos híbridos também da aprendizagem, sempre hoje é aprendizagem contínua, sempre utilizando os recursos digitais. Não ia definir exatamente o nome de cada uma das competências, isso aqui seria exaustivo, mas olha sempre para qual é a base geracional e qual é a base de formação para desenvolver essas competências. Vou dar um exemplo. Para quem é formado em IT, eu sou formado em IT, mas fiz toda a carreira em RH, tenho 12 anos a trabalhar sempre com IT para RH. Fica fácil ter certas competências de IT e eu tenho que melhorar sobretudo as minhas de RH. O caminho inverso também é importante para quem gera RH. Muitas vezes as ferramentas são colocadas nas áreas e o pessoal do RH não entende os gerentes da ferramenta. Então, para os RHs e para aqueles que são de gerações anteriores, é transição, é a comprar competências novas. E para gerações Y e esses que são a nova geração, que são chamados nativos digitais, que trazem muitas competências digitais inatas, essas crianças que começam nos telemóveis aí aos 2 anos, 3 anos, e desbloqueiam a senha dos pais, que os próprios pais esquecem. Para esses são competências mais livres, mais flexibilidade, mais inovação. Porque para esses, os nossos modelos de ensino e mesmo os nossos modelos de gestão de competências, para muitos deles já estão ultrapassados. Muitas vezes o que ele vai vir aprender sobre técnicas digitais, ele já viu no ChatGPT, já viu no YouTube. Então, para esses é flexibilidade e leadership, aquilo que se fala de mentoring, ou seja, quem está na organização vai trabalhar com ele não exatamente as competências digitais, mas como pegar essas competências digitais e encaminhar para o benefício da organização, ok? Então, são aspectos diferentes de acordo com a geração de cada um dos intervenientes. Para finalizar, a minha questão é essa, explorem, profissionais de recursos humanos devem explorar as novas tecnologias. Mais uma vez, temos muitos outros focos, eu não estou a dizer que seja o foco mais importante, debatemos aqui aspectos muito mais estratégicos importantes, mas tirem um tempo para olhar para as tecnologias, para olhar para a inovação e perguntem primeiro a si mesmo o que isto pode ajudar a mim. Porque quando começamos a utilizar quer a inteligência artificial ou outros elementos, primeiro para experimentarmos, para nos familiarizarmos, vamos ter também benefício às nossas organizações. Vamos estar preparados para quando a organização fizer esse salto. Mais uma vez, agradecer a todos a presença. Aqui outras questões, mas para finalizar, doutora Nival, falou-se muito da ética versus, digamos, a capacidade técnica, né? Aliás, tecnológica, queria dizer. Então, como é que o RH pode ajudar os funcionários a usarem com ética, digamos, as ferramentas de inteligência artificial e quais são, portanto, as conclusões finais que faz em termos de conselhos para todos quantos ouviram a sua abordagem? Bom, o RH pode se guiar pela legislação e os regulamentos internos, que é um documento válido e obrigatório para empresas que tenham um determinado número de funcionários. Para que as pessoas estejam preparadas para essa mudança, precisam mesmo de procurar aprender. Disse bem o Pedro, ele é formado em IT, mas fez quase toda a carreira dele em recursos humanos e fica mais fácil para ele. Eu fiz tudo em recursos humanos, mestrado e blá blá blá, e não sei nada de IT com as devidas aspas, só fui blogger, youtuber e tudo mais. E por isso é que eu te conheci antes mesmo de estarmos aqui, e era muito bom. Então,
nós temos mesmo é que procurar aprender, ir atrás de aprender isso. Hoje se fala de economia e nós já vemos publicidade nas televisões, de conta bancárias, de como fazer poupança, de como fazer não sei o quê. Sobre informática a mesma coisa. Há aqui um senão. Os médicos não recomendam o uso de telemóveis para menores de 2 anos, de 3 e blá blá blá. Para maiores 5, no mínimo, no máximo 1 hora, por causa da saúde. Então também temos essas questões da saúde. Mas os nossos filhos nos ultrapassam, porque os nossos filhos entram no YouTube com uma facilidade enorme. E eles procuram as coisas, já não é mais escrevendo, é falando. Vídeo dos croque-cuia, e aquilo aparece logo. Parte cama. Eu nem estou em casa. E aquilo é na Smart TV. Então, nós quase que essa geração já vai nascendo com isso. Por todo o controle, apesar de todo o controle que existe da nossa parte, essa geração sai já da barriga com isso. E por que fazem isso? Porque nos encontram com os telemóveis na mão, todos os dias. Nós estamos todos os dias com os telemóveis na mão. As crianças aprendem, o aprendizado das crianças é aprender vendo ou fazendo, learning by doing, como se diz, se falar em recursos humanos. É aprender fazendo. Vêm-nos a fazer, memorizam bem e aprendem logo de seguida. Em jeito de conclusão, a inteligência artificial vem para ajudar. Nós temos que nos ajustar, nos adaptar, e aliás o ser humano é o ser mais adaptável na Terra, dos seres vivos, então nós temos que nos adaptar a essa mudança. Só, o desafio é esse, não temos outra escolha. Orem só. Muito bem, obrigado aos nossos panelistas, Dr. Pedro e Dr. Edivaldo, pelas excelentes abordagens. Então, passamos a palavra ao Dr. Cláudio para algumas considerações. E também, já agora, a nossa Florinda. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Cláudio Silva, sou cofundador da Conhecimento On Point e da Conta Executivo. Estamos aqui, somos duas empresas responsáveis pela Conferência Local de Recursos Humanos 4.0. Nós tivemos este desafio de pensar então sobre aquilo que são as novas formas de se pensar e agir em gestão de recursos humanos, independentemente das abordagens do mundo, de como elas podem ser aplicadas em Angola. Nós tivemos os preleitores aqui a abordarem isso de uma forma que nos permitiu perceber então que, mesmo não estando tão avançados em termos tecnológicos, é importante nós estarmos atualizados e acompanhar cada passo da evolução tecnológica, para não corrermos o risco de estarmos ultrapassados e, como gestores de recursos humanos, conseguir identificar a melhor forma de participar desta evolução. Florinda, está comigo? Bem, boa tarde a todos. Já tivemos a oportunidade, felizmente, de interagir. Sou Florinda Martins, sou também cofundadora aqui da Conhecimento On Point e estou também nesta parceria com o Cláudio para a realização de eventos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela vossa presença. O Cláudio já fez aqui como é de hábito na sua pessoa, já fez aqui as considerações finais do objetivo deste evento. E o que eu estou a dizer, espero que vocês consigam aplicar isso nas vossas empresas, não é? Muitas vezes o importante não é termos conhecimento, é termos oportunidade de colocar o conhecimento a serviço de alguém, neste caso, das organizações onde estão. E espero que vocês tenham essa oportunidade, tenham essa vontade, essa motivação, e que, se não tiverem a oportunidade desta vez, certamente ela vai aparecer. Não desistem, tenham confiança no conhecimento que têm para o benefício dos outros. Tá? Quero agradecer a presença de todos, muito obrigada pela vossa participação, pela paciência. Tivemos alguns constrangimentos, mas graças a Deus foi ultrapassado também com a vossa colaboração. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu gostaria que a falasse um pouco do Conhecimento On Point. Eu vou falar da Kwanza. A Kwanza Executivo
é uma empresa de produção de eventos executivos, eventos semelhantes a este. Já existimos desde 2018, temos vários eventos produzidos, também atuamos no ramo de produção de eventos culturais e em consultoria de planeamento estratégico. Já Conhecimento On Point. O Conhecimento On Point vai ser uma ferramenta e-learning, vai ser lançada brevemente, em que terá a oportunidade de pessoas colocarem lá cursos e fazerem os seus cursos nessa ferramenta. Tem como vantagem, e por ser local vamos aqui aproveitar, é uma ferramenta que vem trazer um diferencial no mercado angolano, que é a possibilidade de ser pago em Kwanza. Para ter acesso à ferramenta, as pessoas não precisam ter um cartão de crédito. Nós temos os nossos bancos oferecem muitas maneiras de fazer pagamento em Kwanza para quem solicita alguns serviços. Então, o diferencial do Conhecimento On Point é mesmo esse, é dar oportunidade a toda a gente ter acesso ao conhecimento, que ter um cartão de crédito, não ter um cartão de crédito, melhor dizendo, não seja um impedimento que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. O Conhecimento On Point foi criada mesmo para isso. Nós queremos que o conhecimento esteja, que todos tenham acesso ao conhecimento e que a nossa realidade muitas vezes não limita ninguém de ter acesso ao conhecimento. Este é o grande diferencial que ela vem trazer. Fiquem atentos às redes sociais, nós iremos publicar e apresentar oficialmente a Conhecimento On Point. Obrigado a todos. Boa sexta-feira, Santa. Temos aqui o código QR para a emissão do certificado digital. Tem um questionário adicionado. Podem fazer a leitura. É fácil, é rápido. Utilizando aqui a era 4.0. Sem tirar o emprego de ninguém por enquanto. Sim, mas podemos fazer a leitura do código QR e fazermos então preenchermos um questionário, não leva mais do que 2 minutos. Tentou e não passou? Opa, eu testei, passou. Espero que as próximas pessoas tentem. Doutor Cussi, conseguiu? Olha, você conseguiu. Alguém conseguiu? Ok, então algumas pessoas conseguiram. Exatamente. A tecnologia também falha. Até é feita por humanos, em algum momento há de falhar. Mas em todo caso, muito obrigado a todos, aos nossos oradores e vocês que vieram na sexta-feira santa para estar aqui conosco e aprender um pouco mais sobre gestão de recursos humanos. Adquiriram conhecimentos santos, não é? Santos conhecimentos. Muito obrigada a todos. Um bom regresso a casa. Cheguem em segurança. Obrigada. Podem vir, quem quiser pode se juntar. Chefe, não fica assim. Aqui para chão? Adísio, já está. Adísio. Tem que chamar as meninas chegarem. Nem são gente. Não, sim, para ver as meninas aqui. Essa tua câmera aqui vou ficar. Calma. Tira a tua coisa. Vamos, meu chefe. Tá bom. Tem um sorriso. Estão cansados? Estão cansados? Obrigada.